Muito bem! Bom dia para você que tá de rádio ligado. Bom, gente, nosso programa está começando. O tema de hoje é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Tema esse que nós nunca falamos sobre esse tema aqui na liderança, no nosso programa, né, Rosa? Não. Bom dia, tudo bem, Rosa? Bom dia, Darley. A Síndrome do Pensamento Acelerado, é isso mesmo? É isso mesmo, né? A SPA, né? Ah, tem sigla também? Tem, SPA. Então, de amigos, né? Amigas parece da nossa rádio. sigla de UPA, desse negócio, né? De PSF. De PSF, de saúde. De coisas da saúde. Mas tem então, a ver com saúde, né? É demais. Então, bom dia, amigas, amigos da nossa Rádio Liderança, né? Vamos lá então, né, Dália? Falar de um assunto, eu acho que é muito necessário no momento, já que estão aumentando muito os casos de SPA, como você falou, né? Então, assim, os casos estão aumentando muito em dia e é um sintoma muito desagradável, né? Quem tem esse sintoma, porque, na verdade, o pensamento acelerado não é uma doença, é um sintoma, né? É um conjunto de sintomas, mas é assim, um sinal de quadro, de algum quadro psiquiátrico. Sim. Né? A pessoa tem uma doença por trás que está causando os sintomas e um deles é o pensamento acelerado. Então, assim, entre essas doenças, as mais comuns que a gente tem é a ansiedade generalizada e o transtorno bipolar, mas tem outras. Então, o pensamento acelerado, ele é um sintoma psíquico. Sozinho ele não fala de uma doença, ele não significa uma doença, mas ele pode ser um sintoma de várias doenças. Então fica claro para as pessoas que ele não é uma doença, ele é simplesmente um conjunto de sintomas, por trás dele tem uma doença, com certeza tem, né? Expliquei? Sim. Ó, você já pode ir participando aí no WhatsApp, 99951-9407. E fazer lá a sua pergunta através do WhatsApp. Elogios, observação. Isso, críticas também, pode falar. Críticas também? Eu sei então tudo, né, Darley? Já que não é doença, Rosa, o que é a síndrome de aceleração do pensamento, então, a SPA? Pois é, na prática, Darley, né, significa, para as pessoas entenderem melhor, significa que o curso do pensamento, ele está rápido demais. E essa rapidez, ela tem graus de intensidade em cada pessoa que está sentindo. Sim. Por exemplo, o pensamento da pessoa pode estar pouco acelerado, pode estar acelerado ou pode estar muito acelerado, né? Podendo ser tão rápido que muitas vezes pode causar até incompreensão quando a pessoa está falando, você não entende nem o que ela fala. De tão rápido que ela fala, você não consegue nem entender o que ela está falando, porque o pensamento dela está tão acelerado que a fala também está. Até chegar a provocar uma incapacidade de pensar, né? Se o caso for muito grave, a pessoa não consegue nem coordenar os pensamentos, porque eles são tantos, eles vêm tanto aos montes um atrás do outro, que a pessoa não consegue nem coordenar esses pensamentos. Então, a síndrome, ela apresenta um pensamento excessivamente rápido e ela pode prejudicar até a função de aprendizagem. Pode dificultar até a pessoa aprender, por exemplo, estudante, né? O raciocínio lógico também fica prejudicado. Às vezes a pessoa não consegue pensar com lógica e o poder de tomar decisão da pessoa também, muitas vezes, fica prejudicado, porque a pessoa fica indecisa sem saber o que ela faz. Eu penso isso, eu penso aquilo outro, como é que eu vou agir, qual dos pontos que eu vou atender, qual dos pensamentos que é o mais correto, de tanto excesso de pensamento que ela tem. Darley, tem uma coisa, o diagnóstico, ele é feito por um psicólogo ou por um psiquiatra com base nos sintomas que a pessoa tem e no que ela conta sobre aquilo que ela está sentindo. Tem uma perguntando aqui, aquele medo, aquela sensação de que vou morrer, tem a ver com a síndrome? Não, aquela sensação de que eu vou morrer tem a ver, né, aquele medo, tem a ver mais com o pânico. Com o pânico? Com o pânico, né? A pessoa passa, ela desenvolve uma depressão. Primeiro, ela desenvolve um estresse físico. O estresse físico não é tratado, ela desenvolve um estresse mental. Aí, esse estresse mental não é tratado. Aí, a pessoa cai numa depressão, que também tem graus diferentes. Uma leve, uma mediana, uma depressão grave. E aí, depois, o próximo passo do organismo é trazer uma síndrome do pânico. Por que que a pessoa vai trazer uma síndrome do pânico? Porque a pessoa, o organismo tem que se defender da doença. Então, para a pessoa se defender, ela vai criando sintomas para ver se chama a atenção dela e fala assim, procura uma ajuda, procura um médico. Eu falo que as doenças nunca são estacionárias se não há tratamento. A tendência das doenças é evoluir se você não procura um tratamento.
Mesmo Respondi? assim, sim, mesmo assim, você tem aquele pensamento aqui agora, mas aí daqui umas 2 horas, aquele pensamento vai embora e você fala assim, que bobagem daquela minha, aquele pensamento. Você pode questionar seus pensamentos. Muitas vezes a pessoa questiona o próprio pensamento, fala assim, gente, mas que besteira que eu pensei, por que eu pensei aquilo aquela hora? Né? Você não estava no controle. Isso é normal. Muitas vezes depende do grau. Não, fala assim, isso acontece muito. Acontece com as pessoas, né? Nós somos seres inseguros. O ser humano é por natureza inseguro. Então a gente tem muito medo das coisas, né? Então, por exemplo, quem ama tem medo. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, quem ama tem medo. Se você ama um filho, você tem medo de perder aquele filho. Se você ama uma pessoa, né? Sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada, você tem medo de perder aquela pessoa. Então, o medo é aquela coisa do seguinte, quando eu amo, eu tenho medo da perda, claro. Né? Só não tem medo de perder quem não ama nada. Sim. Respondi? Certo. Posso fazer outra pergunta? Pode, por favor. Eu te interrompi aí, mas eu vou voltar então na sua aqui. Quais pode. são os sintomas que você estava falando agora há pouco? Pois é, Darley, né? Esses sintomas que eu estava falando, eles são muitos e eles são bem desagradáveis, né? Só a pessoa que sente é que sabe disso. Certo. Então, assim, é um conjunto de sintomas que a pessoa fala assim, não pode, é tanta coisa que eu não sei nem explicar. Tem alguma coisa, eu tô inventando alguma coisa, porque, primeiro, a pessoa sente ansiosa. Sim. Né? Que pode ser até a causa da doença que está causando o pensamento acelerado, pode ser uma ansiedade generalizada. A pessoa se sente ansiosa, ela tem dificuldade de concentrar, né? Nos estudantes acontece muito isso, por mais que ele estude, ele não consegue concentrar, toda hora ele está desviando o pensamento para alguma outra coisa. Tem pequenos lapsos de memórias frequentes, muitas vezes é um diferencial quando você atende o paciente no consultório, um diferencial é isso, a pessoa está conversando com você, aí ela esquece uma palavra, aí ela fala assim, nossa, esqueci o que eu ia falar com você, aí ela esquece, por exemplo, o assunto, ela está no meio do assunto, esqueci o que eu ia falar, e ela tenta lembrar dentro do consultório, tenta e não consegue. Então, assim, esses pequenos lapsos de memória frequente é um dos sintomas mais claros que pode ajudar a gente no diferencial do diagnóstico. A inquietação, a pessoa não consegue ficar quieta, a irritabilidade fácil, a pessoa fica muito irritável com pouca coisa, às vezes uma coisa mínima irrita a pessoa, né? O cansaço excessivo, a pessoa tem um cansaço que ela fala assim, mas não pode, né? Então, assim, ela tem dificuldade para pegar no sono, fica acordada até 1h da manhã, 2 horas, não consegue dormir, vira na cama, levanta, vai lá, toma um chá, toma um café, uma água, volta, deita, tenta dormir de novo. A pessoa já acorda cansado, ela fala assim, mas não é possível, eu dormi 8 horas e tô acordando cansado como se não tivesse dormido nada. Não pode ser contrariado, se a pessoa for contrariada, ela vira bicho, é outro sinal. Né? Se você fala um não pra ela, é como se o mundo caísse em cima dela, né? Mudança rápida de humor, às vezes a pessoa tá super feliz, num segundo, você olha pra ela e fala assim, o que foi que aconteceu? Não entendi, o que aconteceu? Você mudou todo, e a pessoa não sabe nem explicar por que ela tá daquele jeito. Uma insatisfação constante, por mais que ela tenha coisas, ela tá sempre insatisfeita, ela acha que está faltando alguma coisa. Você acaba de dar, por exemplo, né? A pessoa ganha um presente, um elogio, uma coisa. Num segundo ela está bem. Aí daí um segundo ela... não, minha vida tá ruim demais, não sei o que tem. Dores de cabeça constante é outro sintoma. Às vezes a pessoa tem muita dor de cabeça, dor muscular. Então a pessoa sente dor nos músculos, fala assim, gente, mas eu não fiz nada, por que eu tô com essa dor nos músculos? Não consegue. Vive tensa, né? Vive tensa, a pessoa vive tensa. Então, por exemplo, ela tem queda de cabelo, a mulher tem muito, o homem tem. Gastrite é outro sinal, né? A pessoa desenvolve gastrite. Alopécia, é isso mesmo. Né? A pessoa desenvolve, fica aquele buracão na cabeça que o cabelo cai, né? Então, assim, tudo isso pode ser sinal. Então, como você vê, Darley, essa síndrome, ela afeta muito a saúde da pessoa. E afeta a saúde em vários níveis. Então, assim, é muito prejudicial para a mente da pessoa ter essa síndrome, né? Porque ela dificulta o desenvolvimento das capacidades essenciais da pessoa, como, por exemplo, a criatividade. A pessoa fica menos criativa, ela fica com medo de inovar, de arriscar, de ousar, de criar uma coisa nova. Dificulta a reflexão da pessoa, porque ela não consegue pensar, porque um pensamento está atropelando o outro. É verdade. Né? E até dificulta na pessoa aquela vontade de continuar tentando as coisas sem desistir. Isso causa uma ansiedade crônica na pessoa, porque ela não consegue mais tentar as coisas. E ela vai ficando ansiosa, vai ficando, se isola,
né? E é o que eu falei, aquela insatisfação dela é uma coisa que dura meses, anos, ela fica insatisfeita. Então, assim, é muito sintoma, você viu? Nossa, demais. Acho que eu lembrei todos. Ó, já que você falou aí que a síndrome do pensamento acelerado é o sintoma e não doença, que ela é sintoma de outras coisas, quais são essas doenças? Ah, tá, posso falar algumas pra você, porque são muitas, né? Vamos lá. Então, vou falar algumas para você. Então, dependendo do que for avaliado, né, no conjunto de sintomas, a pessoa pode ter um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, que é o grau elevado de ansiedade, né, um dos graus mais elevados de ansiedade. Ela pode ter também desenvolvido um transtorno afetivo bipolar, que é outra coisa. Ela pode ter um déficit de atenção por trás disso. O déficit de atenção, muitas vezes, o transtorno do déficit de atenção causa pensamento acelerado. Ela pode ser uma pessoa hiperativa. Uma criança hiperativa, por exemplo, ela não consegue concentrar, porque os pensamentos atropelam. Vem um pensamento atrás do outro. Você vai atender a criança no consultório, ela vai falando as coisas pra você assim, um pensamento, ela passa pra outro, você fala assim, gente, mas eu não tô dando conta nem de acompanhar o raciocínio dele. Se você não tomar cuidado, você não consegue acompanhar o raciocínio da criança. O transtorno de dependência de drogas pode estar por trás desse sintoma de pensamento acelerado. O abuso de medicamentos. Muitas vezes a pessoa toma muito ansiolítico, muito antidepressivo, pode estar por trás disso também. Ah, e tem uma coisa, Darley. Tanto as crianças quanto os adultos, eles podem apresentar esse quadro de transtorno de pensamento acelerado. Né? Então, assim, mas os diagnósticos mais comuns que a gente tem são 2 diagnósticos mais comuns, que é o transtorno de ansiedade generalizada. No transtorno de ansiedade generalizada, Darley, a pessoa, ela tem aquela manifestação daqueles pensamentos rápidos, aqueles pensamentos são persistentes, eles vêm em forma de preocupação excessiva na cabeça da pessoa, né? E antecipativa em relação ao dia a dia da pessoa. A pessoa começa a pensar, esse almoço não vai dar certo. Eu vou queimar o feijão. Nossa senhora, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasada na escola. Nossa Deus, aqui é prova, o aluno, por exemplo, não vou conseguir tirar nota boa naquela prova. Meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa com meu filho na rua. Nossa, meu marido tá demorando, tem alguma coisa errada. Então, assim, a pessoa pensa o tempo inteiro em coisas negativas às vezes. E a outra, né, o outro diagnóstico mais comum é o transtorno bipolar, né, que ele acelera o pensamento de forma involuntária, a pessoa não consegue controlar isso, e com pouca percepção pela pessoa afetada. Ela não tem controle de saber que o pensamento dela está acelerado. No caso do transtorno bipolar, isso pode durar anos sem um profissional e a própria pessoa identificar que ela tem o transtorno bipolar. A vida dela fica difícil, mas ninguém diagnostica o problema certo. Né? Ô Rosa, e o que causa a síndrome do pensamento acelerado, hein? Pois é, Darley. Isso é uma questão, assim, que as pessoas perguntam muito, né? Essa síndrome, Darley, ela tá cada vez mais comum. Por quê? Porque, assim, a quantidade de estímulos e de informações disponíveis que a gente recebe todo dia, elas são bombardeadas o tempo inteiro no nosso cérebro. Então, assim, antigamente, a pessoa só recebia informação se ela quisesse. Se ela ligasse a televisão, se ela saísse de casa. Hoje, você recebe informação o tempo todo, né? Você pode estar em qualquer lugar que as informações estão te cercando o tempo inteiro. Então, assim, hoje você está sendo bombardeado o tempo inteiro por estímulo e por informação o tempo inteiro, onde você estiver. Né? Daí, o pensamento acelera e vai ficando cada vez mais difícil gerenciar as emoções de cada situação. Porque a pessoa está com a cabeça desgastada com o pensamento. Como é que ela tem controle para gerenciar as emoções dela nas situações que acontecem? Fica difícil para ela. Sem falar, Darley, na quantidade excessiva de tarefas que a gente tem no dia a dia, que trazem consequências físicas, que aparecem na gente muitas vezes em forma de... A pessoa não consegue refletir em cima do que ela faz, a pessoa não consegue ter paciência com as outras pessoas, igual eu te falei, diminui a criatividade, diminui o nível de tolerância da pessoa, né? A pessoa às vezes faz as coisas com a criança pequenininha, com um bebê, com um filho pequeno, ela fala assim, mas não pode, não fui eu que fiz isso não, que vergonha eu ter feito isso com meu filho, como que eu perdi a cabeça desse jeito, como que eu perdi, então assim... o excesso de trabalho hoje que as pessoas têm, de estímulo, de informação, de tudo isso tumultua demais o cérebro, né? Então, assim, a gente pode comparar isso de uma forma grosseira, né? Eu falo assim, porque não é uma comparação
muito coisa, mas é grosseira, uma comparação grosseira com uma máquina. Né? É como se nós fôssemos uma máquina. Se a máquina trabalha em alta rotação, sem parar, sem descanso, ela vai correr o risco de fundir o motor, não vai? Toda máquina tem que ter o descanso, não tem? Tem. Se você pegar uma máquina e ligar ela 24 horas por dia, sem descanso, em alta rotação, ela vai estragar. Ela vai fundir o motor. O nosso corpo e a nossa mente é a mesma coisa. Se você não tem aqueles períodos de descanso, Sim. você está forçando a máquina que é o cérebro e a máquina que é o corpo. Então, as consequências vêm, né? Vai fundir alguma coisa ali. Então, você vai provocar uma doença. Então, pensar excessivamente, ela é uma fonte de esgotamento mental da pessoa. Toda pessoa que pensa demais o tempo todo, ela está esgotando o cérebro dela. Se o cansaço mental se tornar constante, aí isso vai se converter num cansaço físico. Aí a pessoa vai começar a apresentar aquele cansaço no corpo. Porque o cérebro, o que ele vai fazer? Deus fez a gente tão perfeito, Darley, que o cérebro ele vai utilizar aquela energia que é necessária para o bom funcionamento dos outros órgãos do corpo, ele vai usar no cérebro. E aí você vai dar um cansaço físico, porque o seu cérebro está retirando energia do seu corpo. Porque ele precisa de mais energia. Aí fica cansado mentalmente e fisicamente, né? Aí o aceleramento do pensamento, ele vai gerar aquele desgaste cerebral. Porque por mais energia que você busque no corpo, nunca vai ser suficiente. Porque a cabeça não consegue parar de pensar. Olha. Esse é o principal problema da síndrome do pensamento acelerado. Agora é o seguinte, pergunta boa essa aqui, ó. E quais são as pessoas mais propensas a isso? Pois é, as pessoas mais propensas a essa síndrome, normalmente elas surgem em pessoas que precisam estar sempre alerta e sobre aquelas pessoas que estão sob pressão, o tempo todo que você está rindo. Estão perguntando aqui, aquelas pessoas que andam conversando sozinhas, com ela mesma. Tem algum problema? Não. Tem a ver com isso aí? Pelo contrário, na maioria dos casos é muito saudável conversar sozinho, né? Na maioria dos casos a pessoa está refletindo em voz alta. Então, assim, claro que toda regra tem exceção. A gente tem casos de esquizofrênicos, de paranoicos que conversam sozinhos, né? Como se estivesse conversando com uma outra pessoa. Mas na maioria dos casos em que a pessoa conversa sozinho, é uma coisa muito saudável. Por quê? Porque a pessoa está refletindo em cima das situações dela de preocupação. Verdade. Ela está tentando lidar com as preocupações dela. Né? É importante você pensar nisso. Às vezes é uma coisa muito saudável para ela. Então não é tudo que é problema no mundo, não, gente. Tem coisa muito saudável também que as pessoas fazem. Então, quando você me perguntou assim das pessoas mais propensas, né? A pessoa geralmente é aquelas pessoas que estão sempre alerta, que estão sempre com medo de que a coisa aconteça. Então, pessoas pessimistas são muito propensas a ter a síndrome do pensamento acelerado, porque elas estão sempre em alerta, pensando que alguma coisa vai acontecer, uma coisa ruim. Aquelas pessoas que vivem sob pressão, por exemplo, né? As pessoas que trabalham na área da saúde, que vivem sob pressão, as pessoas que produzem demais, produz muita coisa e ela tem muito pensamento na cabeça, se ela não pôr aquilo pra fora escrevendo ou falando, ela vai ter a síndrome do pensamento acelerado. Descontraindo assim, tomando uma cervejinha também ajuda, Vale? Demais. Demais, porque a pessoa vai falar de coisas simples do dia a dia, não vai pensar em problema, vai pensar em situações de tranquilidade. Eu falo que o homem, ele precisa desses momentos, sabe, Dado? Se eu fosse médico, eu ia receitar aí um bom papo e uma cervejinha aí com os amigos. Isso. Super saudável. Lazer é super saudável. Né? Fala assim, para homem e para mulher também. O cérebro precisa de lazer, né? O cérebro precisa de descanso, precisa de brincadeira, precisa de rir. Então, isso é importante. E, assim, como eu estava te falando, as pessoas produtivas, elas são muito propensas a ter essa síndrome. Por quê? Porque elas estão sempre produzindo material novo. E é por isso, Darla, que principalmente professores são muito propensas a ter a síndrome do pensamento acelerado, profissionais da saúde, todo mundo que lida da saúde são propensos a ter a síndrome, estudantes que ficam muitas horas em sala de aula também podem ter a síndrome, profissionais que competem para ser os melhores dentro da empresa, dentro das organizações também estão, né? Pode desenvolver essa síndrome. E tem mais, pessoas com essa síndrome, eles têm dificuldade de se colocar no lugar do outro e não aceitam sugestões. Eles impõem as ideias deles e têm dificuldade de pensar antes de agir, sabe? Eles têm mais dificuldade de lidar com as perdas e reconhecer os erros deles,
né? Então, assim, é importante a pessoa prestar atenção nisso, porque o próprio trabalho seu pode levar você a uma consequência disso se você não dosa o tanto que você trabalha. Respondi? Sim, então vamos que eu ia falar aqui agora, né? Quais são as pessoas mais propensas a... Pois é, essa você fez. Pois é. Aí tem um aqui perguntando aqui, ele é lá ele é de Pompéu, pré-moldados, concreto, pré-moldados Pompéu. Ele tá dizendo aqui, que anda conversando muito sozinho. Você falou aí agora sobre isso. E ele tá preocupado. Pois é o que eu falei. Tem o lado saudável disso, que é aquela pessoa que precisa de refletir, que é uma coisa saudável, a pessoa conversa com ela está refletindo mais. E tem o caso que, se for exageradamente, pode ser um caso de uma doença. E aí a gente vai ter que analisar. A pessoa tem que ver o seguinte, tá me incomodando muito isso? Se estiver realmente me incomodando, eu tenho que procurar uma ajuda. Se não, é super saudável. Né? Não tem coisa. Então, assim, eu sei os meus limites. Qual é o meu limite? Isso eu posso ir até aqui eu não posso mais. Então, você procura uma ajuda para alguém se você está te incomodando, você procura uma ajuda para você analisar. Se não, é uma coisa super saudável. Ô Rosa, é o seguinte, quais são as consequências da síndrome? Pois é, Dani, nessa síndrome, a mente, ela fica repleta de pensamentos, ela fica completamente cheia durante o tempo todo em que a pessoa está acordada. Então, quer dizer, o tempo inteiro que a pessoa está acordada, ela está pensando sem parar. E isso vai dificultar a concentração dela, vai aumentar a ansiedade dela, vai desgastar a saúde física e a saúde mental. Então, assim, o problema, que eu falo com as pessoas, o problema do pensamento, da síndrome de pensamento acelerado, não é o conteúdo do que a pessoa está pensando, não é o que ela está pensando, é a quantidade do que ela está pensando e a velocidade com que ela está pensando. A velocidade, como é que aquilo está acontecendo dentro do cérebro. E isso estressa e desgasta o cérebro. Então, assim, não importa o que você esteja pensando. Desde que você esteja pensando muito, exageradamente, e que você esteja pensando muito rápido, você tem a síndrome. No caso da memória, né, eu posso citar a memória como exemplo. No caso da memória, o que acontece? O cérebro, ele bloqueia essa frequentemente para poder pensar menos e poupar mais energia. E é justamente aqui que surgem os lapsos de memória. Por quê? Porque o cérebro, como eu falei com você, Deus fez a gente muito perfeito. O cérebro, para ele economizar energia, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a memória funcione menos. E aí vai aparecer os lapsos de memória. Porque é o jeito de não fundir. Porque senão ele vai fundir o motor. Para ele não fundir, ele prefere ficar tendo os lapsos de memória para isso, para descansar o cérebro, né? Então, assim, o cérebro, ele gasta as energias reservadas para os músculos, provocando aquela sensação de cansaço físico, porque aí já não tem mais energia no cérebro, aí ele vai buscar energia nos músculos, ele busca energia nos músculos, né? E busca aquela energia, e esse cansaço físico começa a gerar na pessoa um descontentamento emocional. Tipo, gente, por que eu tô sempre cansado? Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento viver cansado, né? Então, assim, claro, né, é uma coisa que nós temos que estar atento. Não é brincadeira a síndrome do pensamento acelerado, não. Do pensamento acelerado, não. Ô, Rosa, então vamos lá, vou fazer outra perguntinha pra você. E o tratamento, como é? Tem como? Pois tem é. Como você falar? Tem. O tratamento, Dali, ele varia conforme o problema que foi diagnosticado. Porque é como eu te falei, Sim. A síndrome do pensamento acelerado não é uma doença. Ela é um sintoma. E ela é um sintoma de uma doença. Então, por trás do pensamento acelerado, eu tenho que descobrir qual que é a doença. Se eu descubro a doença, eu vou seguir o tratamento correto. Se a pessoa está com ansiedade generalizada, você vai dar um tipo de ansiolítico. Se a pessoa está com uma depressão, você vai dar um antidepressivo. Se a pessoa está com um transtorno bipolar, ela vai precisar do controle psicológico, do controle psiquiátrico para ajudar nisso. Então, assim, eu tenho que saber. Se o problema é droga, a pessoa vai ter que parar de usar droga. Então, são várias coisas, né? Então, assim, com a questão do pensamento, né? Quando você faz o tratamento correto, a tendência do pensamento é diminuir, a velocidade dos pensamentos voltam ao normal, devagarzinho, mas voltam ao normal. Isso é o que vai acontecer assim, de acordo com a doença que causou o sintoma, você dá o tratamento correto para aquela doença. Tem casos
que vão precisar de medicamento e da psicoterapia com um bom psicólogo, né? É preciso diagnosticar corretamente a doença para isso. Por isso, não dá para tratar só o pensamento acelerado. Eu sempre falo, se chega um paciente no consultório com pensamento acelerado, o que eu falo com ele? Não dá para tratar só o seu pensamento acelerado. Nós temos que saber o que está por trás do pensamento acelerado, qual que é a doença que está causando o pensamento. O psiquiatra, ele vai receitar o ansiolítico, né? Ele vai receitar o antidepressivo, se a pessoa tiver uma depressão junto, ou se a causa for depressão, mas só o remédio não vai adiantar. O psicólogo, ele é necessário nesse caso, né? É necessário também a adaptação dos hábitos de vida da pessoa, como você falou, né? Na questão da cervejinha. Sim. Então, assim, a pessoa vai ter que fazer... Tem uma técnica muito interessante que eu acho que eu passo para as pessoas que têm pensamento acelerado. Gosto de usar muito ela no consultório com esse paciente, que é o seguinte. A pessoa vai fazendo pequenas pausas de descanso durante o dia. Então, por exemplo, ela ouve música, ela lê um livro... Ela tem uma atividade física sem exagero, porque hoje o povo está exagerando até nas atividades físicas. Sim, demais. Eu pego adolescente no consultório que está fazendo 3, 4 atividades físicas. Eu falo que ele não pode, seu corpo não aguenta isso. Você fazer 3, 4 atividades físicas todos os dias, o seu corpo é uma máquina. A máquina vai fundir o motor, ela não aguenta. Então, assim, tudo é sem exagero, não pode... Ô, meu amigo, dá uma segurada aí. O que faz? O excesso faz mal em tudo. Então, assim, né? A pessoa tem que evitar longas jornadas de trabalho, tirar férias. Eu falo com as pessoas que férias não precisa ser aquele negócio de você tirar 30 dias e ficar os outros 335 dias do ano trabalhando igual louco, não. Né? Tem gente que é assim. É assim, né? Fica 335 dias do ano trabalhando igual doido e tira 30 dias. O que é que eu falo com as pessoas? Ao invés de você tirar 30 dias, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Mais ou menos. De 4 em 4 meses, você tira 5 dias seguidos. De 4 em 4 meses, você tira 5 dias seguidos. Né? Você vai tirar 15 dias durante o ano desse jeito. Os outros 15 dias, você tira junto. E aí, o que acontece? Assim você vai desligar sua mente por mais vezes da empresa. E não adianta também você ficar de férias e atendendo o celular para resolver coisa da empresa, não. Não adianta. Né? Não resolve. Não resolve. Você está trabalhando do mesmo jeito. Você tem que desligar o celular e tem que desligar a empresa. Né? Eu falo, todo mundo que morre, os outros conseguem sobreviver graças a Deus. Se você ficar 30 dias, a empresa não vai acabar, não vai morrer, ninguém vai morrer por isso, não. Verdade. Né? Graças a Deus é assim. Então, assim, como você falou, tem uma técnica muito boa que eu uso comigo, que chama assim, 1 minuto para mim. Como eu atendo demais e eu converso demais, e muita gente, graças a Deus, conversa muito comigo, eu tiro vários minutos durante o dia, que chama 1 minuto para mim. Aí eu fecho o olho, ponho o meu celular para despertar, daí 1 minuto, e eu imagino uma paisagem bonita. Escolho uma paisagem bonita. E eu só fixo a minha mente naquela paisagem bonita. A hora que passa 1 minuto, o telefone desperta e eu volto pro serviço. E aí, graças a Deus, isso me ajuda a equilibrar emocionalmente. Né? Claro que ninguém é perfeito. Tem hora que você perde a paciência. Tem hora que você fala coisa com as pessoas que você fica com vergonha. Né? Eu, por exemplo, um dia desse, eu fui grosseira com uma pessoa. Aquilo pra mim foi a pior coisa que eu fiz comigo. Eu me senti péssima porque eu fui grosseira, né? Eu tava no meu limite. E depois eu cheguei perto da pessoa, 15 minutos depois, falei o quê? Me desculpa, me perdoa, eu errei com você, eu fui grosseira, me perdoa, me desculpa. Na hora ele até não quis me desculpar, não, mas aí 5 minutinhos depois ele me desculpou. Eu acho que graças a Deus ele já me perdoou. Tomara que tenha me perdoado, né? Por isso. Mas todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos, né? Então, assim, o que nós temos que ter é cuidar de nós e gostarmos de nós mesmos. Isso é importante. Respondi, pronto. Sim, então, ó, gente, já chegou o final já, Rosa? Chegou. Que pena. Então vamos lá, né? Vamos deixar você falar aí as suas palavras finais. Então vamos. Vamos os abraços. Ninguém mandou um abraço aí pra nós, não. A A Edna tá pedindo pra você mandar um abraço. Abraço, da irmã Elaine. Elaine, um abraço com muito carinho pra você. Graças a Deus. Da pré-moldados que eu disse, né? Obrigada, gente. Então tá, vamos lá, né, Dari? Bom, primeiro, né, como palavras finais, eu quero dar algumas dicas para lidar com a síndrome do pensamento acelerado. Claro que receitinha todos nós temos, né? Eu vou dar umas poucas dicas, mas tem muitas outras coisas que você pode fazer, né, para você lidar com isso. Primeiro, estudar ou trabalhar com música ambiente. Hoje as pessoas falam assim, mas não é possível, como é que aquele menino consegue estudar ouvindo música? Eu falo com eles, consegue.
né? Desde que a música seja baixinha, o menino não pode colocar a música também no último volume e estudar. Aí não dá, né? O cérebro dele não vai aguentar, né? Vai surtar o cérebro dele. Então ele põe uma música baixinha, uma música relaxante. Geralmente eu recomendo eles ou coloca um som de natureza ou uma música clássica, porque aí você não escuta a fala, você só escuta o som. Você só escuta, você não escuta ninguém falando, não escuta palavras, só escuta o som. Então eu peço música clássica ou música da natureza. Então você estuda ouvindo isso, sons da natureza ou música clássica. Aí você diminui o pensamento acelerado. Uma outra coisa é separar até 3 momentos no dia para entrar nas redes sociais e não ficar o dia inteiro online. Tem gente que fica o dia inteiro online. Aí o que eu falo com a pessoa? Não, você separa 3 momentos do dia para isso. E também não é a cada 5 minutos, não. Né? Não adianta, não. Você separa um horáriozinho de manhã, um horáriozinho à tarde, um horáriozinho à noite. E você vê naquele momento. Viu 10 minutos? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tô indo. Siga pra próxima. Né? Desapega, meu filho. Desapega do celular. Ajuda, né? Isso vai fazer o que com você? Isso vai evitar o excesso de informações. Vai evitar os estímulos desnecessários para sua mente, né? Então sua mente vai relaxar, vai tranquilizar, não vai ficar cheia de informação. E uma outra coisa é aquilo que você falou comigo. Muitas vezes a pessoa tem que mudar o estilo de vida dela. Ela tem que passar a dormir melhor, dormir mais às vezes, aumentar os momentos de lazer, tomar cervejinha, encontrar com os amigos. Praticar exercício físico. Né? Um dia desse eu falei com uma paciente no meu consultório, falei com ela, ó, se você continuar prendendo seu marido numa gaiola, ele vai morrer. Porque homem não é bicho de ficar preso numa gaiola. Você tem que deixar ele tomar a cervejinha dele com os amigos. Você precisa deixar ele jogar o futebol dele. Ele precisa jogar o futebol dele. Por quê? Porque a hora que ele chegar, ele tem coisas pra contar pra você. Ele vai arejar o relacionamento de vocês. E você, mesma coisa. Você tem que sair com suas amigas. Você tem que ir no salão. Você tem que conversar com outras pessoas. Não adianta vocês dois ficar os final de semana inteiro, os dois agarrados dentro de casa sozinhos, não. Vai pra vida. Tem sol lá fora, tem gente, tem tudo. Deixa ele fazer o que ele gosta e você faz o que você gosta pra vocês terem coisa pra trocar um com o outro. Isso chama nutrição emocional ou nutrição psicológica, né? Você precisa disso. Então, assim, ter contato com a natureza é outra coisa importante. Por exemplo, tem os meninos aqui que tem os grupos de bicicleta. Sim. Né? De ciclismo. Né? De ciclismo. É uma coisa excelente. Todo mundo devia aderir a andar de bicicleta, né? Aprender a relaxar, aprender a gostar do silêncio. Tem gente que não gosta de silêncio. Eu falo que uma das melhores coisas que tem no planeta é você ficar num lugar totalmente sem barulho nenhum, você tranquilo, calado. E uma outra coisa importantíssima, Darley, para poder acabar com o pensamento acelerado, é aprender a perdoar. Inclusive, agosto é o mês do perdão. As pessoas não aprendem. É o mês de vocês, né? Dos psicólogos? Você mandou pra mim, não foi? Agradecer você que você mandou os parabéns pra mim, foi dia 27. Terça-feira. Você mandou os parabéns pra mim, eu fiquei muito feliz com os seus parabéns. Eu tava lá no consultório, a minha secretária me contou, eu tava atendendo. Obrigada, viu? Você é um anjo mesmo, muito obrigada. Então, assim, agosto é o mês do perdão. E uma coisa importantíssima para você desacelerar o pensamento é rir mais, né? Eu acho assim, quanto mais você ri, menos você, né? Eu acho assim, menos perto de você fica as coisas ruins e negativas. Você afasta o mal rindo, né? Eu falo, quem ri, quem canta, seus males espanta, não é assim? Verdade. Posso mandar os abraços? Fique à vontade aí. Então os abraços hoje vão para Dona Rosária, os seus filhos, o Rui, o Rubens, o Sononô, né, o Bililico, Bibiu, não sei o nome dele, lá no Fumo Bravo, eu esqueci o nome dele, Bililiu ou Bilico, não sei, o Bibiu, eu acho que é assim o nome dele, lá no Fumo Bravo, pra vocês todos, pra Alessandra e a Meiriane, minha prima, né, as meninas da limpeza pública de Abaeté, pra Fernanda, a André e a nossa pequena Maria Luísa. O Cecel tá mandando mensagem aqui no WhatsApp da Liderança FM, pedindo pra você mandar um abraço pra ele. Cecel, um
abraço com muito carinho pra você, pra Ambrosina, pra todos vocês, amo muito vocês. Pra nossa princesinha Maria Luísa, né, filha da Fernanda, elas estão indo pra Dores agora, um abraço com muito carinho pra vocês. A Fernanda é um anjinho de beleza. A Ana Cristina de Martim Campos. Ana Cristina de Martim Campos, com todo carinho. Rogério Cantagalo pra você. Rogério, você viu que foi homenageado lá em Barretos? Rogério, eu fiquei muito feliz. Falei, esse é cria minha também. Que menino maravilhoso. Parabéns, eu fiquei muito feliz. O cabeleireiro também, cara. Ailson, um abraço com muito carinho pra você, né? Pra todas as pessoas do Facebook, né? Que gostaram da escolha, né? Do tema de hoje. Colocaram quase 200 pessoas gostaram da escolha do tema no Facebook. Tem tanta gente mandando abraço. E pra todos vocês que estão nos ouvindo, pro doutor Alender, promotor de justiça, gostei muito do senhor. Pro doutor Renato Moreira, absurdo. Nós vamos mandar pro senhor o programa da semana passada, que o senhor pediu com carinho pra vocês todos, viu? Fiquem com Deus, bom final de semana, até semana que vem. O Geraldinho da Mercabraço tá pedindo abraço. Geraldinho, pra você também, amigão. A Luli falou que o programa de hoje foi pra ela. Luli, obrigada, bem. Então cuide-se, viu? Amo muito vocês. A Nayara tá te ouvindo. Nayara, sua sobrinha? Isso. Ah, Nayara, a professora te ama muito, viu, princesa? Obrigada. A Karine tá dizendo que o programa é uma nutrição psicológica. Ai, Karine, que linda. Obrigada, princesa. Valeu. Obrigada, menina. E tem mais participando. O pessoal tá participando, ligando aqui. O Marcelo da Eletromotores. Obrigado, Marcelo. Eu amo sua família toda, viu? Você sabe, você, a Lu, Ana Clara, o nosso príncipezinho, Marcelinho. Amo muito vocês. As Com Deus. Deus. Essencial Boutique também tá pedindo um abraço. Essencial Boutique, um abraço com e muito o carinho. Boticário também de rádio ligado. Meninas do Boticário, agora estão deixando vocês ligar o rádio? Ah, não, vou até dar um abraço nesse chefe de vocês aí, nesse gerente de vocês, o dono da Boticário, viu? Um abraço, amo vocês todas, com Deus. Valeu, Rosa, obrigado. Semana que vem tem mais além do Boticário, tá rolando uma promoção muito bacana hoje no Boticário, promoção pra quem tá ouvindo o programa Viva a Vida, produtos com até 40% de desconto, por exemplo, batom que tava R$ 23,90, hoje sai a R$ 13,90, perfumes a partir de R$ 71,90, Splash, colônias a partir de R$ 46,90, desodorante aerosol a partir de R$ 17,90, hidratantes da Nativa Spa, gente, é demais esses, hein? De R$ 58,90 por R$ 45,90, mas é somente hoje no Boticário Abaeté 3541-4016. Fale lá com a Renata e com as meninas, viu? O Boticário 4016, Supermercados BH, tem sempre no BH bem pertinho de você. Bom dia. Esqueci o nome do homem, não sei se é Bililiu ou se é Bililiu. Bililiu, Com Deus. Nossa, pelo menos nós dois rimos muito, né, Dali? Tanta gente participando hoje, acredita? É? Nossa, meu já fala não, mas ela. Pior que eu fico ligando, não tem como eu atender. Não tem como você atender, mas você tá fazendo progresso. Ô, pô, gente. Ai, com Deus. Valeu. Se desconcentra demais, né? Demais. Uai, o que eu pus no meu celular? Pois ele lindo. Aí ele aqui, ó.